Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Eu me sinto emocionado em poder ver tantos irmãos e irmãs que há tanto tempo eu não via. Alegres porque nós continuamos na jornada rumo ao reino. Amém. Alegre porque nós continuamos servindo e amando o Senhor. Amém. Isso é o que importa. A nossa vida nessa terra tem valor quando ela está ligada às coisas eternas, quando está ligada às coisas celestiais, quando está ligada a Deus. E mesmo vivendo nessa terra, podemos experimentar o que é celestial. Sabendo que o Senhor está dirigindo a todos nós, nessa noite, meu desejo é compartilhar com os irmãos algumas lições que podemos aprender com o Senhor, baseado no Evangelho de João, capítulo 4. Nós sabemos que em João 4, a história da mulher samaritana, daquela mulher que era pecadora, mas que o Senhor fez questão de encontrar, assim como o Senhor fez com cada um de nós. Nenhum de nós era digno, mas o Senhor um dia, na nossa vida, Ele estava nos esperando, e nós cruzamos o nosso caminho com o caminho do Senhor. E Ele mudou as nossas vidas. E para o Senhor, todos nós somos importantes. Aquela mulher que ninguém dava valor, o Senhor fez questão de encontrar, o Senhor fez questão de salvar. Isso nós podemos ver no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 4, diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que era necessário? Porque Ele queria encontrar aquela mulher. Então o Senhor considerou como algo prioritário, assim como Ele fez com nossas vidas. Você, amado irmão, amada irmã, é importante para o Senhor. E o Senhor, para encontrar você, Ele também diz: é necessário que eu esteja em tal lugar, é necessário que eu esteja em tal situação, porque eu vou me revelar para poder salvar. E nós sabemos da história da mulher samaritana e também da própria história do Senhor. Aqui em João 4, versículo 6, segunda parte diz: cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte. Jesus estava cansado. Daí quando apareceu aquela mulher, Ele disse: dá-me de beber. E o Senhor estava com sede. E o versículo 8 diz: pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos, porque era meio-dia, né? Então o Senhor também estava com fome, cansado, com sede e com fome, mas Ele fez questão de encontrar aquela mulher. Nós muitas vezes, quando estamos cansados, com sede, com fome, nós não queremos saber de ninguém, queremos só saber de nós mesmos. Mas o Senhor não era assim. Cansado, com sede, com fome, Ele estava ali para salvar aquela mulher. E não somente aquela mulher, Ele sabia
que viriam muitos outros. Correto? Daí nós sabemos toda aquela história da conversa do Senhor com a mulher samaritana, mas esse não é o meu foco nessa noite. Meu foco está a partir do versículo 31, quando os discípulos voltaram. Aqui diz o seguinte: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui nós temos uma grande lição espiritual. E se nós aprendemos essa lição, nossa vida vai mudar. Aqui o Senhor disse: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. Isso é verdade. Nós conhecemos muitos tipos de comida, mas o Senhor está apresentando uma comida que nós não conhecemos. E os discípulos ficaram até espantados, né? Daí assim: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Daí o Senhor falou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o Senhor estava falando uma coisa: a comida serve para nos dar força, não é isso? Então o Senhor estava mostrando algo, como o Senhor ganhava força, e como nós podemos também ganhar força. Ganhar força, ganhar satisfação, porque o Senhor fisicamente estava com fome, e quando você está com fome, alguém traz a comida, separa tudo, né? Para, vou comer que ninguém é de ferro, não é isso? Mas os discípulos olharam para ele, ele tinha jeito de que alguém que tinha comido, entendeu? Será que trouxeram alguma comida para ele? Parece que ele está cheio de força. Daí o Senhor explica: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Aqui nos mostra como é importante fazer a vontade de Deus. Você sabe, nós ganhamos do Senhor, conhecemos o Senhor por meio da palavra, mas a palavra tem algo mais ainda. A palavra de Deus revela a vontade de Deus. Isso quer dizer que quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós contatamos a palavra de Deus, nós passamos a conhecer a vontade de Deus. E aí precisamos fazer a vontade de Deus. Isso é um alimento que nos dá força. Não é somente saber a respeito da vontade de Deus. O Senhor disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E não somente isso, ele diz assim: em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazendo a vontade é para completar uma obra, é para completar uma missão. E quando ele diz
fazer a vontade daquele que me enviou. Se alguém envia alguém, é para realizar algo. Tá certo? Então, esse é um dos grandes segredos da vida cristã, do nosso viver com Deus. Esse é um dos grandes segredos para obter força, satisfação e alegria. Qual é o conceito do mundo? Se eu puder fazer a minha vontade, fazer tudo o que eu quero, eu serei feliz. Não é assim que o mundo pensa? Isso é uma grande mentira. Porque não é fazendo a sua vontade, ou eu fazendo a minha vontade, que eu serei feliz. É fazendo a vontade de Deus. Irmãos, isso aqui é verdade. Muitos homens fizeram a sua própria vontade e no final de sua vida se arrependeram. Viram que desperdiçaram a sua vida. Então, amados irmãos, amadas irmãs, você quer ser feliz? Amém. Faça a vontade de Deus. Amém. Que você vai ser feliz. Por quê? Porque Deus vai ficar feliz. Amém. E no seu espírito você ficará feliz. Realizar a sua obra, completar a sua obra. Completar o que está faltando significa levar até o fim. Não é simplesmente começar algo, é levar até o fim, até completar. Então, amados irmãos, amadas irmãs, se nós juntarmos com outras porções da Bíblia sobre comida, Mateus capítulo 4, versículo 4 diz: Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aqui nos mostra que a palavra de Deus é a nossa comida também. Mas essa comida que é a palavra de Deus é complementada pela comida que é fazer a vontade de Deus. Nós nos alimentamos espiritualmente, não é? Com a Bíblia. Eu estou comendo a palavra de Deus. Isso aqui é para minha nutrição espiritual, para o meu crescimento espiritual. Mas existe a outra comida complementar, que é fazer a vontade de Deus. Isto quer dizer o quê? Eu contato a palavra de Deus para fazer a vontade de Deus. Eu não sou alguém que contato a palavra de Deus só para minha própria satisfação e fazer a minha vontade. Ultimamente, nós temos feito a vontade de quem? De Deus ou nossa? Se nós olharmos para a história dos servos de Deus, daqueles que entregaram suas vidas ao Senhor, nós sempre vamos fazer uma pergunta: de onde eles tiraram tanta força? Não é? Como eles conseguiram perseverar no meio de tantas dificuldades? Por que eles não voltaram para trás? Por que eles não desistiram? Porque eles experimentaram a força que vem pelo fato de fazer a vontade de Deus. A alegria de viver pelo fato de viver a vontade de Deus. O Senhor em João 6,57 diz: assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta,
por mim viverá. E se nós vivemos por meio do Senhor, nós fazemos a vontade do Senhor. Nesses tempos finais, amados irmãos, amadas irmãs, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus conhecemos por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus nos capacita a fazer a vontade de Deus. Mas o mundo todo fala, prega, o mundo todo diz: se você fizer a sua própria vontade, você será feliz, né? Nós falamos, não, é fazendo a vontade de Deus que nós somos felizes. Tá? Agora, eu quero entrar numa segunda grande lição que Evangelho de João capítulo 4 nos mostra. João 4, a partir do versículos 35 até o versículo 38. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a colheita. Eu estou falando segundo King James atualizada. Aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o cefeiro. Dessa forma é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizaram o cultivo. Vós usufruístes o labor deles. Daí o Senhor aqui nos mostra, nos dá uma outra lição, que é quanto à questão do tempo de fazer as coisas de Deus. Ele diz: não dizeis vós ainda 4 meses até a colheita? Nós, com nossos olhos físicos, nós olhamos, julgamos, chegamos a uma conclusão: ainda tem tempo. Mas o Senhor nos mostra que existe a maneira dele de ver as coisas e não a nossa maneira. Amado irmão, amada irmã, nós estamos vivendo o final dos tempos. O que é que você está vendo? Eu quero fazer uma pergunta muito séria. Você acha ainda que há muito tempo, tem bastante tempo para fazer as coisas de Deus? Tem bastante tempo? Ainda tem 4 meses. Tem bastante tempo. Essa é a nossa maneira de ver. Nós sempre falamos, se alguém faz uma pergunta, sempre falamos: não, o senhor está voltando logo. Mas nós vivemos como se houvesse ainda muito tempo, ou como se ainda sobrasse só pouco tempo. Como é que a gente está vivendo? Vive como se ainda o Senhor fosse demorar e ainda tem muito tempo? Ou você vive e diz: não temos muito tempo, resta pouco tempo. É isso que o Senhor quer abrir os nossos olhos. Eu gosto muito de dar um exemplo, que o Senhor, se o Senhor aparecesse aqui fisicamente e falasse assim: todos vocês aqui somente mais só 1 semana de vida, como é que você ia viver? Como viveu essa última semana, ou ia mudar tudo na sua vida? O Senhor disse: erguei os olhos e vejo os campos, já estão brancos para a colheita. Essa maneira do Senhor ver. O Senhor está voltando.
Muitas pessoas precisam ser salvas. Amigos, parentes. O Senhor ainda deseja fazer algo nessa terra. E Ele conta conosco. E no versículo 36 ele diz: aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. O Senhor está falando para nós que nós devemos ir colher. Aqui ele fala de colher. Olha só, o 37, dessa forma é verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. E o 38, eu vos enviei para ceifar o que não plantaste. Outros realizaram o cultivo e vós usufruístes do labor deles. Aqui o Senhor estava mandando os discípulos irem colher, porque outros haviam plantado. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que há muitos frutos por aí que outros semearam, que o Espírito já trabalhou, que outros já pregaram, e que é a nossa vez de simplesmente ir e colher. E aqui diz: quem ceifa, quem colhe, recebe o seu salário. Quer dizer o quê? Tem recompensa. Lembre-se, o Senhor está pedindo uma coisa: eu quero que você vá colher. Significa que alguém já fez. E a colheita é um sentimento de urgência. Por quê? Quando a lavoura amadurece, tem pouco tempo para colher. Se você não colher, você perde a lavoura. Na vida da igreja, há muito dessa realidade. Alguns irmãos plantam, outros colhem. Eu conheço a igreja em Rio Preto desde os primórdios. A gente viu algumas gerações passando. A igreja em Rio Preto hoje, não é? O que, vamos dizer assim, os irmãos, o que nós contatamos e servimos é o que colhemos, o que outros plantaram 10, 20, 30, 40 anos atrás. Mas nós precisamos estar envolvidos nessa mesma lavoura, porque é a lavoura de Deus. Porque chegou a nossa vez. Alguém tem que levar adiante. E o Senhor promete: aquele que ceifa recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna. Além de receber salário, colhe fruto, e esses frutos são para a vida eterna, são para o Senhor. Então, essa é a palavra de Deus para nós. Agora, vamos para uma terceira porção do Evangelho de João, capítulo 4. Primeiramente, vamos ver os versículos 28 a 30. A mulher então deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo?
Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Isso no passado nós já vimos. Os discípulos foram para a cidade comprar comida e voltaram com a comida, mas não trouxeram uma pessoa para encontrar o Senhor. Correto? Quer dizer que eles não evangelizaram quando foram comprar comida, né? Essa mulher, olha só, uma mulher pecadora, ninguém gostava dela, tá certo? Todos a evitavam, mas ela não estava nem aí, ela foi para a cidade. Uma mulher que anda escondida foi para a cidade. Você entende essa mudança que ocorreu nessa mulher? Por que ela foi ao meio-dia tirar água? Por causa da vergonha, a pessoa dela, os pecados dela. Mas ela encontrou o Senhor e foi para a cidade onde tem muita gente. Perdeu a vergonha. Você tem vergonha? Ela perdeu a vergonha, foi à cidade e disse aos homens: vinde e vede, vem, quero que vocês vejam alguém. Ela não somente falou, ela não somente testemunhou, ela disse: vinde e vede um homem. Eu quero que vocês venham e vejam esse homem que eu vi. Isso é evangelho. É dar o testemunho do que o Senhor fez em nossas vidas. Hoje o Senhor tem colocado em nossos corações um grande encargo pelas pessoas, não é verdade? E a lição que João 4 nos mostra, que nós devemos fazer? Falar: vinde e vede um homem. Venham, veja alguém que mudou a minha vida. E ela falou com convicção. E as pessoas saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. E olha agora o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Creram na palavra daquela mulher de que ele era o Cristo, tá certo? Por quê? Porque o Senhor tinha falado tudo que essa mulher tinha feito. As pessoas viram, é verdade, creram. Olha o versículo 40. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. Irmãos, qual é o segredo da pregação do Evangelho? Primeiramente, é nós darmos o nosso testemunho. E nós devemos convidar as pessoas: venham, vejam, vocês têm que encontrar Jesus, que eu encontrei. Tem que encontrar esse Jesus que mudou a minha vida. Daí eles vieram, e o versículo 40 diz: quando os samaritanos se encontraram com Jesus. Agora eles se encontraram com Jesus, né? Tá vendo? Nossa função é falar para as pessoas e levar as pessoas a se encontrarem com Jesus. Tá? Porque não são nossas palavras que vão convencer. Quando levamos as pessoas a se encontrarem com o Senhor, a vida deles irá mudar. Olha só, se encontraram com Jesus, insistiram que se hospedasse com eles, e ele ficou 2 dias. Eu quero que vocês entendam esse versículo
samaritanos e judeus se dão bem? A Bíblia diz, nessa mesma porção, diz que não se dão, certo? Você não acha estranho que os samaritanos falaram para Jesus, que era judeu: eu quero que você fique aqui conosco? Você viu a mudança? Pense em alguém que você não gosta, tá? É como o samaritano e o judeu, né? Você não gosta. Daí esse cara, né? Que vocês dois não se dão bem e tal. Esse cara vem e diz: por favor, fique comigo aqui. Não é uma mudança? Por quê? Porque encontraram Jesus. E ele ficou 2 dias. E olha só o que diz o versículo 41. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Isso é a palavra do Senhor. Olha o 42. Eu acho espetacular esse versículo. Então disseram à mulher: agora cremos. Não somente, preste atenção, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Significa o que? Disse: ligeiro, você um dia falou para mim, eu criei, mas hoje eu mesmo ouvi. Você me apresentou esse Jesus, eu mesmo ouvi esse Jesus. Agora, não é somente pelo que você me falou, mas porque eu o ouvi. Cristo, o Salvador do mundo. Então, aqui tem vários pontos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque isso aqui, João 4, nesse aspecto, o Senhor está nos dando uma lição, os princípios de levar alguém para Cristo. Primeiro, teve uma introdução, correto? Introdução, foi a mulher que foi e falou a respeito, pediu para que todos fossem conhecer Jesus. Ele apresentou esse Jesus, né, às pessoas. Então teve um momento de introdução, um momento que levou a pessoa a saber assim: olha, eu quero que vocês conheçam esse Jesus. Isso mostra o quê? Primeiro, que Deus deseja alcançar as pessoas por meio da sua palavra. O Senhor hoje fisicamente não tem mãos. O que Ele tem são as nossas mãos. Tem nossas mãos para fazer o seu trabalho hoje. O Senhor hoje não tem pés, mas Ele tem os nossos pés. Correto? Para levar, para trazer as pessoas ao Senhor. O Senhor hoje não tem voz, mas tem a sua voz. Para falar para as pessoas. Assim como aquela mulher, entendeu? O Senhor Jesus estava lá. O Senhor não estava na cidade. Mas essa mulher fez isso. E essa mulher trouxe essas pessoas para conhecer, para a presença do Senhor. Muitas vezes convidamos pessoas, né, para virem para uma reunião de evangelização. O nosso intuito, quando convidamos as pessoas,
é para que eles encontrem Cristo, não é? Não é que ouçam uma mensagem, é para que encontrem Cristo. E aí a segunda parte foi que, trazidos à presença do Senhor, ouviram o Senhor e eles pediram: fica aqui conosco. E o Senhor ficou mais 2 dias. Esse desejo de estar com o Senhor, está vendo? Esse desejo de estar com o Senhor, fazendo com que as pessoas então passem a ter mais intimidade e um conhecimento maior do Senhor. E aí, no final, nós temos realmente a entrega total ao Senhor. Por quê? Porque esses próprios samaritanos falaram, né? Nós mesmos o ouvimos, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Amém? Amém. Agora, mais uma porção de João 4. Essas porções são muito importantes para os dias que nós estamos vivendo. Todas essas porções que falamos até agora. Agora, mais uma porção. João 4, 43. Diz assim: depois daqueles dias, ele partiu dali para a Galileia. O próprio Jesus havia testemunhado que um profeta não tem honra em sua própria terra. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Aqui nos mostra uma coisa, que o Senhor foi para Galileia e os galileus receberam bem. Por quê? Porque eles tinham visto os sinais que o Senhor tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa. Então nós vemos aqui pessoas que viram sinais. Mas os samaritanos, eles não viram sinais, eles ouviram a palavra do Senhor. Está vendo? Então nós temos aqui 2 grupos de pessoas: aqueles que veem os sinais e aqueles que ouvem a palavra. Tá, agora vamos para a realidade que vem a partir do versículo 46. Então Jesus voltou mais uma vez a Caná da Galileia, onde transformara água em vinho. E ali havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ele ouviu que Jesus havia chegado a Galileia, vindo da Judeia, dirigiu-se até ele, ele implorou que descesse para curar seu filho, que estava a ponto de morrer. E Jesus lhe disse, versículo 48, a menos que vejais os sinais e maravilhas, nunca crereis. Ver sinais e maravilhas é bom, mas isso nunca deve ser o fundamento da nossa fé. Simplesmente ver os sinais. É importante também ouvir a sua palavra, certo? Os samaritanos acreditaram na palavra, os judeus creram nos sinais, correto? Mas o que é o fundamento que nós precisamos ter, precisamos conhecer e tocar, é que o segredo todo está em tocar e encontrar Jesus, tá? Em tocar a pessoa do Senhor. Olha só,
Esse oficial do rei, né, disse para Jesus no versículo 49: Senhor, desce antes que o meu menino morra. Ele pediu para o Senhor curar. Senhor, desce antes que o meu menino morra. Versículo 50: segurou-lhe Jesus: pode seguir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Tá? O Senhor disse: pode seguir, o teu filho vive. Daí o homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Versículo 51: e quando estava descendo a caminho, seus servos vieram ao seu encontro e lhe deram a notícia: teu filho vive. Olha, o que os servos falaram foi exatamente o que o Senhor Jesus tinha falado, né? Pode seguir, teu filho vive. Daí os servos, quando ele foi para casa, os servos vieram da casa e disseram: teu filho vive. Então inquiriu deles a hora em que o menino havia melhorado, e eles disseram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Assim o pai reconheceu ser aquela a mesma hora em que Jesus lhe dissera: o teu filho vive. Amém. Creu nele e creu ele e todos que vivem em sua casa. Amém. Este foi o segundo sinal realizado por Jesus depois que veio da Judéia para a Galiléia. João 4 ele termina com isso. Qual é a grande lição dessa porção? Pode ser aplicado a nós ou a pessoas que nós conhecemos. Quando olhamos para as pessoas, é importante que a gente veja isso. Tem que ver, estão morrendo. Isso que levou os grandes evangelistas a saírem e pregar o evangelho. Porque quando ele olhava para alguém, dizia: ele está morrendo. Ou talvez olhemos para nós mesmos e digamos: Senhor, eu vejo que eu estou morrendo. Espiritualmente falando, entende o que eu quero dizer? Eu estou morrendo. E a palavra de Deus nos mostra. Tudo que nós precisamos para mudar a situação é uma palavra do Senhor. Amém. Teu filho vive. Amém. Não vai morrer, vai viver. Amém. Mas isso o Senhor falou depois que o homem tinha clamado. Então essa noite, se você está morrendo, o Senhor quer falar para você: você vai viver. Amém. Você não vai morrer. Amém. Tudo que você precisa é crer em mim. Amém. Está vendo? Esse foi o segundo grande sinal. Primeiro foi quando ele transformou água em vinho. Aqui, com uma palavra, livrou da morte o filho desse oficial. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós podemos nos encher de esperança. Muitas vezes olhamos para a igreja, a situação dos irmãos, e diz: está todo mundo morrendo. O Senhor diz: vai viver. Amém. Se vierem a mim, vai viver. Amém.
não vão morrer. Aleluia. Isso não nos enche de esperança? Esse é o Senhor que nós temos. Esse é o Senhor maravilhoso que é mostrado no Evangelho de João, capítulo 4. Tantos aspectos, tantas lições que nós podemos aprender. Tudo isso para a glória dele. Amém? Amém? Que o Senhor abençoe a igreja em Rio Preto e todas as igrejas dessa micro-região.